Welcome to the English Worldwide Channel. Seja bem-vindo ao canal Inglês ao Redor do Mundo. Nesse vídeo eu vou te ensinar a como você usar de uma vez por todas os 10 tempos verbais em inglês. Você sente que quando você vai conversar com alguém, você está conversando, mas você tem dificuldade de saber que tempo verbal utilizar ou como construir as frases para falar em cada um desses tempos verbais em inglês? Se sim, fique tranquila que eu também, quando eu comecei a aprender a falar, a se comunicar em inglês, eu tinha essa dificuldade e também mesmo na minha viagem nos Estados Unidos, depois de ter estudado 6 anos e meio em escolas tradicionais de inglês, eu ia falar, me comunicar e eu ainda tinha um pouquinho de dificuldade. E por isso que eu quero trazer esse conteúdo aqui para você, como você pode ver no documento aqui na tela, Verb Tenses in English, falando sobre Travel and Daily Life, que é tempos verbais em inglês, viagem e cotidiano. Eu vou passar aqui os 10 tempos verbais em inglês para você aprender, novamente, de uma vez por todas, a utilizar cada um deles e quando você for falar na sua viagem ou no cotidiano em inglês, você não ter mais dificuldade para utilizar cada um desses tempos verbais. E nós vamos ver aqui também o uso deles e a estrutura de cada um. Vamos agora dar início com o primeiro verb tense, primeiro tempo verbal, que é o simple present, que é o presente simples. O uso dele é para você falar sobre rotinas, sobre fatos, rotinas, coisas ou ações que você faz todos os dias. Por exemplo, eu acordo, I wake up. Eu tomo café, I have breakfast. Eu vou para o trabalho, I go to work. Esse é o simple present. E também para fatos. E a estrutura aqui do simple present, primeiro é o subject, que é o sujeito da frase. Então aqui eu vou te falar quais são os sujeitos da frase em inglês. Então, I, eu, you, você, he, she, it, ele ou ela, you, it, que é o pronome, é o sujeito, né, neutro. E tem o you, que é vocês, no plural, we, nós, e they, eles. Esses são os sujeitos em inglês. Mas o verb é com S e ES para he, she, it. Então, se você for falar ele, ela ou pronome neutro it, o verbo vai estar com S no final ou ES. E se for com I, you, we, they, aí vai permanecer o verbo no presente. Vamos ver aqui 4 frases com cada um desses verbos, tempos verbais. E aqui nós vamos ver 2 frases em inglês para viagem, 2 frases em inglês cotidiano. Primeira frase, I need a taxi. Eu preciso de um táxi. Essa é a primeira frase. Você vê aqui que o verbo need está no presente. I need a taxi. Eu preciso de um táxi. Isso é um fato. Segunda, she wants a window seat. Ela quer um assento na janela. Aqui também o want, porque fala com she, né, que é ela, você utiliza wants com S no final. She wants a window seat. Ela quer um assento na janela. Próxima frase, he works every day. É uma rotina, né, que a pessoa trabalha todos os dias. Então, he works every day, ele trabalha todos os dias. I work every day, eu trabalho todos os dias. Na verdade, I work from Monday to Friday. Eu trabalho de segunda a sexta. E a quarta frase, I drink coffee every morning. Eu tomo café toda manhã. Aqui você vê que os verbos eles estão no presente e se for com he, she, it, dependendo do verbo, vai só acrescentar o s ou se for outros verbos, vai acrescentar o es. Aqui finalizamos o primeiro tempo verbal, que é o simple present, presente simples. Novamente para falar sobre rotina ou fatos. Agora vamos para o segundo verb tense, segundo tempo verbal, que é o present continuous. É o presente contínuo,
que aqui para uso dele é quando você quer falar sobre ações que estão acontecendo agora, o que você está fazendo nesse exato momento. E a estrutura é o subject, que é o sujeito, mais o am, o is ou are, significa é o verbo ser ou estar, mais o verbo no ing. É o verbo mais ing, que o ing é o gerúndio. Aqui vamos a cada uma das 4 frases, novamente 2 frases para viagem e 2 frases para o cotidiano. Primeira, I am checking in at the airport. I am checking in at the airport. Estou fazendo check-in no aeroporto. Segunda frase, we are staying at a hotel. Estamos hospedados em um hotel. Terceira frase, she is studying for her test. Ela está estudando para a prova. Ou she is studying for her English test. Ela está estudando para a prova de inglês. E a quarta e última frase, they are watching TV. Eles estão assistindo TV. Aqui novamente, então, present continuous para falar sobre ações acontecendo agora. Tudo que você estiver fazendo no exato momento e você quiser falar inglês, você vai utilizar o present continuous, o presente contínuo, colocando o sujeito, então I am, ou he, she, it, is, ou you, we, they, are, e o verbo com ing. Passando para o terceiro verb tense, terceiro tempo verbal, que é o simple past. Então aqui nós temos o simple past, que é usado para ações concluídas no passado. Aconteceu no passado e acabou. E a estrutura é o subject, que é o sujeito, plus the verb in the past, que é o verbo no passado. Nós estamos vendo até agora os verbos no presente, agora vamos o verbo no passado. Aqui a primeira frase que nós temos, I missed my flight yesterday. Eu perdi meu voo ontem. E aqui você não precisa utilizar o yesterday. O yesterday é um complemento. Você poderia falar I missed my flight. Eu perdi meu voo. Aqui o verbo é o miss, de perder, mas como é o verbo no passado, aí você coloca o ed. E o ed é colocado em verbos regulares. Se o verbo for regular, você vai colocar no final do verbo o ed. Se for irregular, aí vai mudar. Não tem uma regra. Próxima frase, we visited Times Square. Nós visitamos a Times Square. Então, we visited the Times Square. Nós visitamos a Times Square. Deixa eu colocar aqui. Então, we visited the Times Square. Nós visitamos a Times Square. Próxima frase, he cooked dinner last night. Você poderia utilizar também I cooked dinner last night. Então, he cooked dinner last night. Ele cozinhou o jantar ontem à noite. Last night, ontem à noite. E I cooked dinner last night. Eu cozinhei o jantar ontem à noite. E a quarta e última frase, I watched a movie. Eu assisti um filme. Ou I watched a TV show. Eu assisti uma série. Finalizamos aqui o Simple Past, só para falar novamente que você utiliza o Simple Past quando for falar de ações que já foram concluídas no passado. E agora vamos para quarto verb tense, quarto tempo verbal, que é o Past Continuous, que o uso dele é para ações em andamento no passado. E a estrutura é o subject, que é o sujeito, mais was e were, mais o verbo no ing. Primeira frase, I was waiting in line at immigration. Eu estava esperando na fila da imigração. Se, por exemplo,
você escutar a pergunta What were you doing? Que você estava fazendo? I was waiting in line at immigration. Eu estava esperando na fila da imigração. Próxima frase. They were looking for a taxi. Eles estavam procurando um táxi. Terceira frase. She was cleaning the kitchen. Ela estava limpando a cozinha. E a quarta frase. We were talking on the phone. Nós estávamos conversando ao telefone. Aqui novamente, então past continuous você utiliza para ações em andamento no passado. Agora vamos para o quinto verb tense, quinto tempo verbal, que é o present perfect. Present perfect, ele é utilizado para você falar sobre ações que aconteceram no passado e têm impacto no presente. E a estrutura do present perfect é o subject, que é o sujeito, plus the have or has, que o have é com I, you, we, they, e o has é com he, she or it, plus the past participle. Past participle é a terceira coluna do verbo. Vamos ver aqui cada uma das quatro frases. Primeira frase, I have lost my passport. Eu perdi meu passaporte. Próxima frase, she has already checked in. Ela já fez o check-in. We have finished our homework. Nós terminamos nossa lição de casa. E a quarta, he has just left. Ele acabou de sair. Quero te falar aqui que a única diferença entre o simple past e o present perfect é que o simple past são ações que aconteceram no passado e acabaram, e o present perfect são ações que aconteceram no passado e que têm impacto no presente. Por isso que aqui utiliza o have ou has mais o past participle. Passando agora para o sexto verb tense, que é o sexto tempo verbal, que é o present perfect continuous. Present perfect continuous são ações que começaram no passado e continuam até agora. E a estrutura é o subject, que é o sujeito, plus have or has, plus been, plus verb com ing. Nós vamos ver aqui cada uma das frases. Então, primeira frase, I have been waiting for my flight for 2 hours. Eu estou esperando meu voo há 2 horas. É uma ação que começou no passado e continua até agora. Você chegou há 2 horas atrás e você está esperando seu voo até agora. I have been waiting for my flight for 2 hours. Eu estou esperando meu voo há 2 horas. Próxima frase. She has been traveling since last week. Ela está viajando desde a semana passada. Ela começou a viajar na semana passada e está viajando até agora. Então, she has been traveling since last week. Terceira frase, I have been learning English for 6 months. No meu caso, I have been teaching English since 2021. Então, I have been learning English for 6 months. Estou aprendendo inglês há 6 meses. E I have been teaching English since 2021. Eu estou ensinando, teaching, ensinando inglês desde 2021. E a quarta e última frase, he has been fixing the car all day. Que ele está consertando o carro o dia todo. Então aqui novamente, present perfect continuous é para usar ações que começaram no passado e continuam até agora. Passando aqui para o sétimo verb tense, sétimo tempo verbal, que é o past perfect. Past perfect é para falar sobre uma ação que aconteceu antes de outra ação no passado. E a estrutura é o subject, que é o sujeito, plus o had, que é o passado do have or do has, mais o past participle, que é a terceira coluna do verbo. Vamos ver aqui a primeira frase. I had already checked out when the taxi arrived.
Então, a ação que aconteceu antes, que foi I had already checked out. E a outra ação que aconteceu é o the taxi arrived, né? The taxi arrived. Então aqui você utiliza o when para falar quando. Então I had already checked out when the taxi arrived. Eu já tinha feito o check-out no hotel aqui, por exemplo, quando o táxi chegou. Passando para a próxima frase. She had lost her boarding pass before boarding. Ela tinha perdido o cartão de embarque antes de embarcar. A ação que tinha perdido o cartão de embarque e a outra ação é antes de embarcar. Na primeira frase você viu que utilizou when, quando, e aqui utilizou o before. Esse before é o que linka as duas ações. She had lost her boarding pass before boarding. Ela tinha perdido o cartão de embarque antes de embarcar. Terceira frase, they had eaten dinner before the guests arrived. Eles já tinham jantado antes dos convidados chegarem. Essa situação é ruim, né? Já pensou se jantar antes dos convidados chegarem? Próxima frase, he had finished the book before class. Ele tinha terminado o livro antes da aula. Aqui novamente o past perfect, ação que aconteceu antes de outra ação no passado. Agora vamos para o oitavo verb tense, que é o oitavo tempo verbal, que aqui é o past perfect continuous. Nós vimos o present perfect continuous e agora o past perfect continuous, que o uso é ações em andamento antes de um momento no passado. E a estrutura é o subject, que é o sujeito, plus do had been, mais o verb no ing. No present perfect é o have or o has been, mais o verbo no ing, e aqui no passado é o had been, mais o verbo no ing. Vamos aqui a cada uma das quatro frases. Primeira frase, we had been walking for hours before we found the hotel. Nós estávamos caminhando há horas antes de encontrar o hotel. Então aqui você pode ver que utilizou também o before, que aqui é uma ação em andamento antes de outro momento no passado. Aí por isso que aqui utiliza o before, utiliza o when também, como a gente viu. A segunda frase, she had been waiting at the gate when the delay was announced. Ela estava esperando no portão quando o atraso foi anunciado. Terceira frase, he had been studying all night before the test. Ou aqui, vamos pôr a prova de inglês, né? Então, he had been studying all night before the English test. Ou you have been studying all night before the English test. E aqui, he had been studying all night before the test. Ele estava estudando a noite toda antes da prova. E he had been studying all night before the English test. Ele estava estudando a noite toda antes da prova de inglês. E you had been studying all night before the test. Você estava estudando a noite toda antes da prova. E a quarta frase, I had been cleaning the house when they arrived. I had, eu estava limpando a casa quando eles chegaram. Então aqui foi o past perfect continuous. E agora vamos falar sobre o future. Nós vimos alguns tempos verbais do presente, do passado e agora vamos ver com future. E o futuro dá para você utilizar com duas palavras diferentes. Essa é a primeira, que é will. Então, future with will. Que o uso desse tempo verbal é para decisões espontâneas, promessas ou previsões. E a estrutura é o subject, que é o sujeito, plus will, plus o verbo é no presente. Então vamos ver aqui cada uma das quatro frases. Primeira frase, I will take a bus
to the airport. Eu vou pegar um ônibus para o aeroporto. Ou vou pegar um ônibus para o aeroporto. Segunda frase, we will arrive at 8 p.m. Nós chegaremos às 20 horas, às 8 da noite. Então aqui, 8 p.m. é 8 da noite, porque no inglês não tem 20 horas. Então, 8 da noite. Se tivesse seria bom, mas não tem. Então aqui o que difere 8 da manhã e 8 da noite é você falando 8 a.m., se for 8 da manhã, e 8 p.m., 8 da noite. Próxima frase, she will call you back. Ela vai te ligar de volta. E a quarta e última frase, I will help you with that. Vou te ajudar com isso. Ou eu vou te ajudar com isso. Ou I will help you. Eu vou te ajudar. Aqui foi então future with will. E agora vamos ver o future with going to. Aqui, com going to, o uso é para você falar sobre planos futuros. E a estrutura, subject, que é o sujeito, mais o am, is ou are, mais o going to, mais o verbo. Vamos ver aqui cada uma das frases. Primeira, I am going to book a tour tomorrow. Eu vou reservar um passeio amanhã. Próxima frase, they are going to visit the museum. Eles vão visitar o museu. Próxima, we are going to cook tonight. Nós vamos cozinhar hoje à noite. É futuro. Mesmo que seja hoje à noite, já é futuro. E aí você utiliza o going to. E a quarta e última frase, she is going to start a new job. Ela vai começar um novo emprego. Perfeito? Então aqui foi o último, o 10º, verb tense, tempo verbal, o 10º, com going to, falando sobre futuro. E nós vimos aqui cada uma das 4 frases. Espero que você tenha anotado cada uma dessas frases. Se não anotou, você vai poder pausar o vídeo e anotar no seu tempo. Mas esse conteúdo desse vídeo foi um conteúdo para realmente te ajudar a você conseguir saber agora que momento que você vai utilizar esses 10 tempos verbais. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa aqui abaixo nos comentários, que eu quero saber. Também quero que você deixe aqui embaixo nos comentários quais tempos verbais você já conhecia e quais foram novos para você. E se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, aperta no botão aqui embaixo, subscribe ou inscreva-se para você acompanhar os conteúdos que eu posto aqui no canal. Você curtir o vídeo, quando você curte o vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é relevante. Entrega esse vídeo para mais pessoas. Você ativar o sininho no canal, e quando você ativa o sininho, sempre que sair vídeo novo, conteúdo novo, você é a primeira pessoa a receber esse conteúdo e você já pode estar consumindo, aprendendo com ele. E compartilha, pega o link desse vídeo e manda grupos de familiares, amigos, colegas de trabalho, para você ajudar essas pessoas a também aprenderem inglês. E claro, nos vemos no nosso próximo vídeo, nosso próximo conteúdo. Até mais. See you.